live é promovida pelo CESP, né, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, e o objetivo do CESP com essa iniciativa, como sempre, ressalva o nosso presidente, inclusive, manter os debates promovidos pela entidade e agora se utilizando também das mídias sociais, né, dessas tecnologias, das redes sociais, e destacando realmente a necessidade do distanciamento social, que é muito importante nesse momento. A gente tem que se manter em distanciamento para prevenir tudo e conservar as nossas vidas. Então, o sindicato está promovendo diversos debates, diversas lives, diversos eventos, para que a gente continue, né, atuante, trazendo sempre informação para a categoria. Eu sou a Marismar Malara, eu sou especialista em gestão de pessoas aqui na área de gestão de pessoas do sindicato e da área de oportunidades na engenharia. E hoje a gente vai ter a honra de conversar com o professor Paulo Silvestre. O professor Paulo Silvestre, ele é especialista em mídias sociais, cultura e transformação digital. Ele também é professor na PUC São Paulo, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na ISPM. E ele é especialista no tema que iremos tratar. Inclusive, o professor Paulo ele foi uma das primeiras pessoas que foi top voice do LinkedIn no Brasil. E nós vamos falar hoje sobre o posicionamento dos profissionais da engenharia no LinkedIn. E é com grande honra e orgulho que eu vou convidar o professor Paulo para participar do nosso evento, da nossa live. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Olá, Marismar, tudo bem? Como vai? Um prazer estar Tudo aqui. certo? Muito obrigada, professor, pela sua disponibilidade, pela sua presença, por poder compartilhar com a gente seus conhecimentos nessa noite. É muito importante para a gente, né, conseguir trazer o maior número de informações para a categoria, para as pessoas e conseguir ajudar nesse momento que é tão delicado, né? Então, muito obrigada por sua disponibilidade por estar aqui conosco. Imagina, é um prazer. Eu acho que realmente, como você estava dizendo agora há pouco, nesse momento aí tão incomum aí que nós estamos passando aí há um ano agora exatamente, não? Eu acho que a gente não pode interromper os debates, essas trocas. Eu acho que em um ambiente como esse, não, em que as trocas profissionais ficam ainda mais importantes, é essencial fazer isso daí. Então, é um prazer aí realmente poder contribuir com essa conversa. Ai, muito obrigada, professor. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso assunto aqui, que todo mundo está ansioso. Vamos lá. Professor, me diga, por que as pessoas precisam estar no LinkedIn? Elas As precisam, pessoas, né, os engenheiros, principalmente, né, os sim, engenheiros, a live é todo focada para os mundo, né? engenheiros, mas todo mundo precisa estar no LinkedIn, mas especialmente os engenheiros. Por que eles precisam estar no LinkedIn em 2021? Uhum. Essa é uma excelente pergunta para começar, não? Eu acho que os profissionais, os engenheiros, evidentemente, também precisam estar no LinkedIn, porque hoje o LinkedIn é a principal rede, aliás, desde muito tempo, mas hoje, evidentemente, não, é a principal rede onde você pode não só fazer negócios, mas você pode também se posicionar, não? Aparecer para o mundo. O LinkedIn, originalmente, ele foi criado, não, em 2003 como uma plataforma de empregos, digamos assim, não? E até 2014 a rede era basicamente isso, né? O seu perfil era um perfil em que você colocava lá o seu currículo, não? E aguardava que recrutadores encontrassem você, e já funcionava muito bem, não? Mas de 2014 para cá, mais especificamente de 2015, o LinkedIn sofreu uma grande transformação que fez com que ele se transformasse em uma rede social mais plena, digamos assim. E uma das grandes mudanças foi justamente permitir que as pessoas publicassem conteúdo ali. Não, então, isso daí se tornou muito mais do que simplesmente uma ferramenta de procurar emprego, que era o que ele era originalmente, e continua sendo, aliás, uma excelente ferramenta para procurar emprego. Então, para quem está procurando emprego, já é um motivo mais que suficiente para estar na plataforma, não? Mas ele também é uma ferramenta hoje de um valor inestimável para que você se informe sobre temas da sua área, que, aliás, é um dos principais motivos, segundo o próprio LinkedIn, das pessoas entrarem hoje na rede. Mas também é um lugar incrível para que você possa se apresentar para o mercado, onde você vai poder, enfim, conseguir novos clientes, você vai conseguir novos funcionários, você vai conseguir fazer novas parcerias, você vai conseguir, em resumo, você vai conseguir fazer conexões profissionais de alta qualidade de uma maneira que não está disponível em nenhum outro lugar. Uhum. Ah, legal, bacana. E assim, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, tiverem alguma questão referente ao LinkedIn, pode ir mandando aqui que a gente vai
vai tentando responder, né? Dependendo da demanda, a gente vai tentando Sim, responder. sim. E a gente recebeu também algumas questões aqui, uns questionamentos que a gente fez algumas enquetes no nosso perfil. Nós trouxemos alguns questionamentos que nós recebemos durante a semana e eu vou trazê-los aqui também para o professor já tentar responder, tudo bem? Ok, vamos lá. Bacana. Então vamos lá. A primeira pergunta, professor, é: o senhor acredita que é possível os profissionais de engenharia se posicionarem de forma diferenciada no LinkedIn? Se sim, como que eles devem fazer isso? E, assim, pensando do ponto de vista de recrutamento e seleção, de maneira a expor suas atividades profissionais, projetos, etc. E até se Uhum. existe alguma forma em que eles possam expor o seu trabalho que possa contribuir com outros profissionais, ajudar outras pessoas, contribuir para a sociedade de alguma forma, através da plataforma do LinkedIn. Sim, e eu acho que, inclusive, a resposta das duas perguntas é a mesma coisa, né? Como eu falei, Uhum. hoje o LinkedIn é mais do que ele era até 2015, em que ele era basicamente um banco de currículos. Nosso perfil, a grosso modo, bem a grosso modo, porque na verdade é muito mais do que isso, não, mas nosso perfil é o nosso currículo, continua sendo um super currículo, o melhor de todos os currículos que existem, não? Mas existe uma coisa, não, que é o que justamente permite essa exposição diferenciada e que também permite que os profissionais contribuam com outros profissionais e até com a sociedade como um todo, não? Que é a produção de conteúdo, né? Produção de conteúdo de qualidade, não? Cada rede social, e tem muita rede social nesse mundo, não? Todo mês aí aparece uma rede social nova, não? Cada rede social tem uma proposta diferente, não? Enfim, você pode pegar Facebook, por exemplo, que é a maior rede social do mundo e do Brasil também. No Brasil, 130 milhões, mais ou menos, de usuários ativos. Não? A proposta do Facebook é um lugar onde você vai para, enfim, encontrar seus amigos, né? Aqueles amigos do colégio, do ginásio, colocar as coisas como foi seu fim de semana, foto do churrasco, enfim. Essa é a proposta dessa rede, não tem absolutamente nada de errado, portanto, você usar essa rede dessa forma. O LinkedIn, se você fizer isso, as pessoas, a própria comunidade vai falar, poxa, mas isso aqui, né, não é o lugar para isso aqui. Aqui nós estamos querendo fazer um debate de um nível mais alto, não. Então, o profissional que ele vai para o LinkedIn e apresenta ali, ele começa a produzir conteúdo, um conteúdo que fala justamente do que ele faz, da sua especialidade, ou digamos assim, que ele visitou, participou de um evento da área de engenharia, e onde ele viu alguma coisa incrível, uma grande novidade, uma nova tecnologia, ou um novo produto, e ele vai para a rede e ele conta isso para as pessoas, ele não só está contribuindo com os seus colegas e com a sociedade como um todo, mas ele está dessa maneira demonstrando o que ele sabe, afinal de contas. Né? E dessa maneira ele consegue se posicionar de uma maneira diferenciada, de uma maneira que, aliás, nenhum currículo permite. Não? O currículo é uma coisa muito, muito limitada e é muito fechada em hard skills. Não? Quando você produz conteúdo, você vai muito além disso e você tem a possibilidade, inclusive, de demonstrar uma coisa que é cada vez mais valorizada em qualquer empresa, que são os tais soft skills. Isso aparece quando você produz conteúdo, isso não aparece, por exemplo, no seu perfil e muito menos em um currículo, digamos, convencional. Né? Legal. O Leonardo está perguntando aqui, professora, o senhor acredita que a transformação do LinkedIn pode criar um novo padrão de currículos, mais falante de ideias e discussões e menos panfletagem de currículos? Excelente pergunta, Leonardo. Né? Eu acho que não só pode, como já criou. Já criou, não? O currículo velho de guerra, não? Isso daí eu acho que é alguma coisa que está no mesmo lugar onde está o Tiranossauro Rex, assim, não? Se extinguiu isso daí, né? Hoje, o principal currículo é o LinkedIn, não? Mesmo os recrutadores, é interessante que mesmo quando um recrutador hoje tem acesso as informações, digamos, quero contratar um profissional. Mesmo que não tenha chegado pelo LinkedIn, hoje 90% dos recrutadores, no mínimo, vão para o LinkedIn atrás de mais informações desse profissional, mesmo que não tenha chegado a partir do LinkedIn. Então, o LinkedIn ele é uma condição hoje sine qua non, né, para você ter uma boa presença no mercado. Não só porque você você tem que ter um bom perfil ali, mas porque justamente, como o Leonardo colocou, ele cria uma nova, ele dá um level up aí, não?
subiu a barra, né? Hoje o profissional, o bom profissional, não é o que tem simplesmente um bom currículo, um bom perfil, é aquele que consegue se posicionar na rede demonstrando as suas ideias. Então, excelente pergunta e é isso mesmo. Legal. Professor, eu já vi diversos cursos de LinkedIn, diversas pessoas se utilizando da palavra, do termo LinkedIn campeão, para atrair Uhum. pessoas para fazer o curso, para, enfim, entrar numa comunidade para entender, né? Afinal, existe alguma diferença do perfil que é campeão e o perfil que não é campeão? E o perfil campeão Uhum. tem alguma diferenciação? Mas então, o que de fato é o perfil campeão? Como que o senhor poderia trazer essa informação para a gente? Perfil campeão é um termo que o próprio LinkedIn usa, não? Quando você começa a produzir lá, quando você entra no LinkedIn, tem lá um wizard, lá um assistente que vai te conduzindo na criação do seu perfil, não? E quando você termina esse assistente, na verdade você tem um perfil bem mais ou menos assim. E o próprio LinkedIn ele coloca ali no seu perfil uma barra para indicar para você até onde você foi. Quanto mais você preenche o seu perfil com. Porque tem uma quantidade de itens incríveis lá, né? Tem coisas assim que até, por exemplo, tem a possibilidade de você indicar as patentes que você tem. E quem é engenheiro sabe que no Brasil o cara que tem uma patente, o cara é um herói, né? Mas existe um espaço para pôr patente ali no seu perfil no LinkedIn. Não. Então, quanto mais você coloca, mais essa barrinha vai subindo. Até que chega uma hora que o LinkedIn fala, poxa vida, esse perfil aqui já está bem bacana. E ele mesmo chama o perfil de perfil campeão. Então, esse nome, perfil campeão, é um nome do próprio LinkedIn que diz que o perfil é um bom perfil. E aí é claro que, enfim, de uns anos para cá, ser guru de LinkedIn se transformou em um grande negócio para pessoas que, verdade seja dita, nem sempre são tão gurus assim. Mas eles vendem as regrinhas aí, não, para que você tenha esse perfil campeão. E claro, existem algumas boas práticas. Não é simplesmente preencher ali todos os campos, não, ou a maioria deles, né? Porque todos os campos ninguém preenche realmente, não. Mas, então, é mais do que simplesmente preencher, existem maneiras e maneiras de você preencher esse perfil, né? Porque no final das contas, assim como no Google, a gente só está na mão do algoritmo, não? É, se nós preenchermos bem esse perfil, o algoritmo de relevância para o recrutador, quando o cara ele vai lá e procura alguma coisa, engenheiro, elétrico, né, e coloca mais um monte de coisa que ele precisa, o algoritmo vai determinar, enfim, quantos engenheiros elétricos será que existem em 46 milhões de usuários ativos do LinkedIn no Brasil? Muitos, não. Ele vai ter que colocar aquilo numa ordem. Qual que é essa ordem? E aí é que está. A gente precisa ser amigo desse algoritmo, não? E o perfil campeão, ele ajuda, é uma das coisas que fazem com que a gente seja amigo do algoritmo. Legal. Eu acho que até tem uma pergunta aqui sobre inteligência artificial. A Alexandra, inclusive, a gestora da Oportunidade. Eu acho que tem algum link com relação a isso, não tem, professor? Como que funciona a inteligência artificial do LinkedIn, né? Tem alguma coisa a ver com o algoritmo? Tem tudo a ver, não? Na verdade, toda rede social, e o LinkedIn não é uma exceção, e isso eu pesquisei, inclusive, no meu mestrado na PUC, que foi sobre reputação digital, não? Existem vários, toda rede social tem vários subsistemas, não? Tem vários algoritmos de relevância para diferentes necessidades. Então, no caso do LinkedIn, existe um algoritmo de relevância, por exemplo, que é o que determina a ordem dos profissionais que vai ser exibido para alguém que esteja procurando aquilo. Existe um algoritmo de relevância que determina quais são os artigos que nós vamos ver quando a gente entra na plataforma. Enfim, existem um monte de algoritmos de relevância. E esses sistemas, isso daí é o ouro do bandido, né, de todas as redes sociais. Eles não divulgam exatamente como que esses algoritmos funcionam, porque se um profissional ou uma empresa descobre isso daí, eles vão manipular o algoritmo para atingir os seus benefícios, né? Toda vez que você entra, você vai ver aquele cara. Então vai vender mais, vai contratar mais e por aí vai, né? Então, cada um desses algoritmos, inclusive, existem inclusive white papers que quem tiver interessado pode encontrar na própria rede, não? Eles têm várias camadas, não? Ah, algumas camadas são filtros bastante simplórios até, né? Do tipo, alguém procurar uma palavra, aquela palavra tem que estar presente no perfil, lógico. Mas existem algumas camadas que são bastante sofisticadas, não? Inclusive fazendo uso de machine learning, né, de inteligência artificial,
para que o resultado que cada um dos usuários, não, 46 milhões de usuários no Brasil, mais ou menos 600 milhões de usuários no mundo do LinkedIn, cada um desses algoritmos, desses subsistemas, entregue a melhor resposta possível para cada um desses usuários. E para isso, ele precisa conhecer muito bem cada usuário. Veja só que coisa interessante, não? Do ponto de vista de conteúdo, não? Nas outras redes sociais, Twitter, Facebook, aqui o próprio Instagram, não, que a gente está agora, quando você entra na rede, você vê conteúdos de pessoas com as quais você já tem algum tipo de relacionamento, porque você segue ou você é conexão dessa pessoa, não? No LinkedIn, isso evidentemente também acontece, só que além disso, você vê conteúdos de pessoas com as quais você não tem nenhum relacionamento. Mas o que aquela pessoa publicou é do seu interesse, naquele post, naquele artigo, naquele vídeo especificamente. Como que o LinkedIn sabe isso daí? Bom, ele sabe porque quanto mais você usa a plataforma, mais ele conhece você e ele tudo que se é publicado ali, ele faz uma análise semântica para tentar entender o que aquele post está dizendo e aí ele faz esse match. Então é por isso que quanto mais você usa a rede, mais relevantes ficam as publicações que você vê, mesmo de pessoas com as quais você não tem nenhum relacionamento. Da mesma forma, o que você publica não vai encontrar só os seus amigos, vai encontrar pessoas com as quais você ainda não tem um relacionamento, mas que se interessam pelo aquilo que você é. O que, aliás, é ótimo, né? A gente estava falando agora há pouco de posicionamento na rede. A gente não faz negócio só com quem a gente conhece, certo? Aliás, a maior parte dos negócios a gente faz com quem a gente não conhece. Então, se a rede nos promove para pessoas com as quais a gente não tem relacionamento ainda, é muito bom. Legal. E pensando assim em conteúdo, professor, no Oportunidades na Engenharia, nós trabalhamos pensando no melhor posicionamento do LinkedIn, a gente faz essas orientações, a gente tenta Uhum. trazer um perfil que seja o mais atrativo para o mercado possível. E a gente fala muito sobre a criação de conteúdos, trazer conteúdos relevantes para a rede. Na sua opinião, você acha que essa é a melhor forma de você construir um branding pessoal, de você colocar ali a sua marca, de aparecer de forma positiva para conquistar trabalhos, projetos, enfim, alguma coisa que o favoreça? Sem dúvida nenhuma, porque como eu falei, ter um bom perfil, o tal do perfil campeão, ok, isso daí é uma condição sine qua non, tem que ter. Se você não tiver um bom perfil, você está fora do jogo, simples assim. Mas ok, tem um bom perfil, tá? Você e a torcida do Corinthians, do Flamengo inteira tem um bom perfil. Então você precisa fazer alguma coisa para se diferenciar. E o que, que é essa coisa? Produzir um bom conteúdo, né? Seguindo aquilo que eu falei agora há pouco, né? Um conteúdo que esteja de acordo com o que você faz, com a sua profissão, em que você entregue alguma coisa que seja de valor para o seu público, né? Para a comunidade. Então, é dessa maneira que você vai se diferenciar e vai se posicionar. Na produção de conteúdo, ela é essencial hoje. Não quer dizer que você tenha que ser um escritor, um jornalista, ou que você tem que ficar o dia inteiro publicando coisas ali. Não é nada disso, entendeu? Mas você precisa criar um ritmo de produção, né? Até mesmo para que o algoritmo goste de você, de novo, né? A gente come na mão desse cara. Se nós não formos amigo do algoritmo, ele não será nosso amigo. E aí as coisas não vão acontecer. Legal. Tem uma pergunta aqui da Rosângela. O Uhum. LinkedIn, podemos dizer, atualiza os algoritmos? E o que O tempo define esses inteiro. algoritmos? Como isso está relacionado ao retorno financeiro do LinkedIn? Ótima pergunta. Sim, o LinkedIn e todas as redes estão constantemente atualizando esses algoritmos de uma maneira que, infelizmente, nós, como pobres usuários, não sabemos, né? Eles não avisam quando eles vão atualizar e eles não avisam qual será essa atualização. Quando você percebe, parece que estava tudo indo bem e de repente as coisas não vão indo mais tão bem. Por quê? Porque alguma coisa lá nos intestinos do LinkedIn foi mudada e você está sendo levado aí nessa corrente, não? Não dá para saber exatamente. Às vezes acontecem algumas mudanças que são até você fala, mas por que que a rede está fazendo isso? Não faz o menor sentido. Acredite, se eles fizeram, deve fazer algum sentido para eles, evidentemente, né? E é claro que dessa maneira eles ganham dinheiro, não? Nós somos aí, digamos, convidados da plataforma, né, para tentar tirar algum proveito enquanto a gente está ali dentro, né? Mas o algoritmo ele é determinado pelos interesses da plataforma. E isso não é só uma questão do LinkedIn. Todas as plataformas
todas as redes sociais funcionam do mesmo jeito, né? Legal. Professor, a gente também trabalha, a gente fala muito de palavra-chave hoje em dia, né? E não só no Uhum, LinkedIn, em outras redes também, no currículo, inclusive, plataformas de sim. vagas. Para a engenharia especificamente, na sua opinião, qual é a palavra-chave que não pode faltar? A palavra-chave não pode faltar é engenheiro, né? É. Mas, assim, essa é uma outra boa pergunta, não? Porque é difícil definir uma regra universal, né? A única palavra que realmente é universal é engenheiro, claro, né? Mas você tem que Engenharia não pensar o pode seguinte, faltar de jeito nenhum. de jeito nenhum, né? Você tem que pensar o seguinte, né? A palavra-chave, ela funciona da mesma forma que funciona no Google, para você posicionar um site lá seguindo o SEO, no, o Search Engine Optimization, a mesma coisa. Então, para você se posicionar para esse algoritmo de relevância dos recrutadores, você tem que saber quais são as palavras-chave, né? E aí o exercício que eu normalmente sugiro para quem eu dou consultoria, mentoria, é o seguinte, não. Pense em 10 palavras, nada de colocar, sabe quando o pessoal coloca uns títulos tipo trabalhando para um mundo melhor, nada disso. Né? Porque ninguém procura alguém que esteja trabalhando para um mundo melhor, sendo bastante sincero. As pessoas procuram engenheiro elétrico. Né? É um negócio muito mais assim, pé no chão. Específico. Né? Então, o exercício que eu faço é o seguinte, né? Olhando para você, quais seriam 10 palavras de preferência substantivos que você acha que determina você, que definem você, as suas principais qualidades, os seus diferenciais, afinal de contas? E aí anote essas 10 palavras. E aí você vai fazer um outro exercício que é o seguinte: imagine, se coloque no lugar de um recrutador de uma empresa que você gostaria de trabalhar, não? E esse recrutador está procurando um profissional que poderia ser você, esse profissional. Aí ele vai lá no campinho de busca e vai escrever palavras que são do interesse dele, recrutador. Tenta adivinhar quais são essas palavras, afinal de contas, que esse cara coloca ali. E aí faz uma lista de 10 palavras também. E aí depois compara essas duas listas. Veja se existem palavras que aparecem nas duas. Essas palavras que aparecerem nas duas listas são as suas palavras-chave. Agora, como eu falei, cada pessoa é uma pessoa. Então não existe uma regra universal. A única regra universal, no caso de engenharia, é que tem que aparecer a palavra engenheiro. Né? Fora isso, tudo pode acontecer. Nós também fazemos um exercício, professor, de indicar que as pessoas busquem as oportunidades da sua área de atuação que estão sendo publicadas no LinkedIn e façam as análises do que está sendo pedido, se você tem essas Uhum, competências, se você não tem, de repente é algo que você pode desenvolver, se você quer desenvolver, né? Se tem a ver com o seu perfil, porque a oportunidade de trabalho em si é um casamento, tem que ser bom para ambas com as certeza, pessoas. exatamente. Então, a gente faz esse exercício também. Busque sempre as empresas que você gostaria de trabalhar, veja as vagas que estão sendo publicadas e faça esse exercício de entender quais são as palavras de destaque da sua área de atuação que estão sendo publicadas nessas vagas. E aí você vai Exatamente. conseguir também ter uma outra perspectiva, uma outra análise, de repente se qualificar, ou às vezes a gente até esquece, a gente faz tanta coisa, né? Esqueci de colocar alguma característica lá no meu perfil, e esse exercício vai te ajudar também a trazer essas informações. E o próprio LinkedIn, ele mostra, ele dá relatórios de quais são os cargos que são mais, as profissões que estão sendo mais procuradas e tudo mais, né? Isso vai muito além, né, do que pode parecer a princípio, porque isso indica caminhos que o mercado está tomando, não? Sim. Observe quais são de todas as profissões que aparecem lá entre as mais procuradas, quais seriam aquelas que você já pode exercer ou que você poderia exercer se você fizesse uma especialização, uma atualização profissional, né? Que, aliás, é uma excelente maneira de você se manter relevante no mercado, né? Exatamente. Estar capacitado a exercer as profissões que estão sendo procuradas. Porque tem Exato. coisas que, quando eu fiz engenharia lá, né, no começo dos anos 90, que eram super legais naquela época, hoje já não são tão legais assim, né? Para não dizer que sumiram. Não. Mas apareceram um monte de outras coisas. Né? Se eu ficasse amarrado lá o que eu vi lá na graduação, eu ia ter um problema, né? Legal. Professor, a Marcele pergunta se ter um posicionamento político no LinkedIn pode prejudicar uma contratação. Excelente pergunta, Marcele, e essa pergunta é capciosa, viu? Que eu vou dizer o seguinte, a princípio sim,
tá? Não porque ter um posicionamento político seja ruim, né? Eu apresento o meu posicionamento político na rede hoje, inclusive, por ser jornalista. Então, o posicionamento político faz parte do meu trabalho, assim como transformador faz parte de um engenheiro elétrico, do trabalho de um engenheiro elétrico, certo? Eu não posso simplesmente me abster disso daí. Mas eu preciso entender que se eu fizer isso, eu preciso fazer isso com muito tato. Eu não posso chegar lá dando uma voadora na jugular, porque isso aí realmente não funciona em nenhuma situação, né? Então, eu acho que você pode se posicionar na rede. Em algumas profissões, isso é importante que aconteça, né? Pela própria natureza da profissão. Qual que é o risco disso? O risco é o dono de uma empresa ou o recrutador dessa empresa ter uma posição política contrária à sua. E aí, como seres humanos que são, isso pode influenciar. Não deveria, né? Porque, afinal de contas, ele está contratando um profissional de engenharia, o posicionamento político dele não deveria influenciar nessa contratação, mas todos nós somos seres humanos, todos nós somos movidos por paixões, Viés. e, infelizmente, se o recrutador ele não conseguir manter aí, digamos, esse distanciamento ético que seria desejável, ele pode deixar de te contratar por isso. O que é uma pena, mas assim, vamos ser realistas, né? É isso que acontece. Pode acontecer. Pode acontecer. Bom, nós estamos no mês das mulheres e eu queria fazer uma pergunta especificamente sobre as mulheres engenheiras, tá, professor? Perfeito? Em Ok. 2019, o LinkedIn publicou o Informe de Percepção de Gênero. E nesse informe foram analisadas diversas coisas, mas uma das coisas que foi analisada é que os homens têm os perfis mais vistos no LinkedIn. E, Uhum. infelizmente, não é uma exclusividade da engenharia, né? A gente sabe que isso é Não. para todas as profissões. Mas pensando nas mulheres engenheiras, nas estudantes de engenharia, como que as mulheres poderiam se posicionar no LinkedIn de maneira a equilibrar essa balança? Isso é uma excelente pergunta também, né? E toda rede social, na verdade, é um reflexo da sociedade em que ela está envolvida. E quanto mais essa rede fica popular, quanto mais usuários ela tiver, mais ela representa a sociedade em que ela está inserida. E, infelizmente, nós sabemos que a sociedade brasileira tem ainda um longo caminho a percorrer em questões de diversidade, de igualdade, de inclusão. Então, existem coisas como machismo, enfim, racismo, intolerâncias de todo tipo, que fazem parte da nossa sociedade, queiramos ou não, por mais que a gente tente lutar contra isso, mas elas estão aí, não? E isso vai se manifestar também na rede social, inclusive no LinkedIn, né? O LinkedIn, se você pensar que tem 46 milhões de usuários ativos, isso é uma porcentagem enorme da população brasileira. Então ele representa muito bem uma parte da população, que inclusive é a parte que, enfim, contrata engenheiros, principalmente, né? E esses traços da sociedade aparecem ali. Isso por si só já explica o fato de que perfis de homens aparecem, têm mais exposição que perfis de mulheres. Porque é o que a nossa sociedade pensa. Funciona assim, né? O que fazer para mudar essa situação que é completamente contraproducente, na melhor das hipóteses, não. Nós sabemos que empresas que têm equipes diversas, com, enfim, diversidade de gênero, diversidade de idade, diversidade de raça, diversidade de orientação sexual, inclusive em cargos de liderança, são empresas que faturam mais. Então, é bom para os negócios, para início de conversa. Sem estar no mérito de que isso é essencial para a sociedade. O que a gente precisa fazer, então, para, enfim, tentar corrigir pelo menos um pouco, ainda que seja na rede isso daí, não? As mulheres engenheiras, elas precisam ocupar esse espaço. A gente sabe também, não, como você foi falado várias vezes, não, que para ter o espaço de um homem, em qualquer profissão, a mulher ela precisa trabalhar muito mais para ter o mesmo espaço, não? Então, elas precisam romper aí essa inércia, não, favorável, digamos, aos homens, aparecendo mais na rede, publicando mais, e aí a ferramenta é publicação, fazendo essas publicações de alta qualidade, demonstrando a sua capacidade técnica, que é imensa, demonstrando que elas são gestoras, demonstrando que elas podem ser excelentes líderes, né?
E isso é uma coisa que se retroalimenta, não? Porque eu tenho contato, eu faço parte do grupo de influenciadores da SAP, não? E a SAP é uma empresa maravilhosa nesse sentido, não? Inclusive, a presidente da SAP Brasil é uma mulher, não? Que é a Adriana Olho, e a presidente da SAP na América Latina é outra mulher inspiradora, não? Que é a Cristina Palmaca, não? E uma coisa que eu aprendi com elas e com outras pessoas da SAP, como a Cecília Marshall, que é a diretora da parte de marketing de influência, é que o fato de você ter mulheres em posições de liderança inspira outras mulheres a fazer o mesmo. As mulheres precisam aparecer. E se a porta é menor para elas, não, elas precisam passar mais vezes por essa porta, não. Porque dessa maneira, inclusive, elas vão inspirar outras mulheres a fazer o mesmo. E no caso de carreiras de tecnologia, como a engenharia, não, elas podem, inclusive, inspirar meninas a seguir essa carreira. Não? Muitas meninas deixam de seguir carreiras da área de tecnologia até por falta de exemplos de sucesso, não? De pessoas em cargos de liderança, como a Cristina, não? Como a Adriana, lá na SAP, e como tantas outras mulheres. Não? Eu posso dizer isso pelas duas, porque eu conheço as duas e elas são incríveis. Não? Que sorte que a SAP tem de ter essas duas mulheres na liderança no Brasil e na América Latina. Então, a minha sugestão é: ocupem esse espaço, não se intimidem. Né? E aí, até se me permite ampliar um pouco aí essa resposta, Claro. eu já vi, né, já vi comentários públicos, assim, em postagens excelentes feitas por mulheres, eu já vi comentários para lá de reprováveis, não. Comentários machistas mesmo, sabe? Aqueles que você costuma ver nos piores lugares. Eu já vi isso no LinkedIn, que é um negócio que fala, como é que pode isso estar no LinkedIn, não? O cara está procurando emprego e o cara está escrevendo isso publicamente, não? E coisas ainda muito piores que não são publicadas, mas que colegas minhas recebem em mensagens diretas, não? Então, um negócio que não é público, não. E isso pode desincentivar, para dizer o mínimo, a participação das mulheres, não. E aí o que eu digo é o seguinte: não se deixem intimidar por esse tipo de ogro, entendeu? Esse ogro do pântano, ele, felizmente, ele acaba sendo colocado mais cedo ou mais tarde de lado, não. À medida que as empresas vão ficando mais modernas, não, como o exemplo da SAP, alguém que faz um comentário como esse cara, ele vai ser demitido, ou ele não vai conseguir emprego, ou ele não vai conseguir um bom emprego, não. Não se deixe intimidar pelos ogros, que eles existem, infelizmente. Como eu falei, a rede é a representação da sociedade, tá? Siga adiante. Aliás, use as ferramentas da própria plataforma, denuncie comentários como esse e bloqueie esse sujeito para que ele nunca mais apareça na sua vida e você não apareça na vida dele. Falei bastante, mas eu acho que é isso que tem que ser feito porque é importante. Sim, com certeza. Eu já vi, professor, é um caso que eu vi, acho que foi em 2018, uma pessoa fez um comentário sobre uma palestra de uma empresa, um comentário extremamente homofóbico. A empresa teve acesso a esse comentário e essa pessoa que fez o comentário foi desligada, porque a política da empresa não tolera, É né, esse lógico, nossa, tipo de 2021, né? Tá, ou está em, sei lá, 1700 ainda? Não, não está em 2021. Essas coisas não podem continuar. E cabe a nós somos formadores de opinião. A gente está em posições de liderança das nossas empresas. Nós estamos, enfim, no topo da pirâmide social desse país. Cabe a nós fazer esses movimentos, entendeu? Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado também com os nossos posicionamentos no LinkedIn, né? Sim, sim, Tudo sim. que a gente faz, tudo que a gente faz, o LinkedIn está aberto. A gente tem como ver o que as pessoas fazem. Eu, por É exemplo, como lógico. vou fazer o recrutamento, a gente trabalha com recrutamento e seleção, a gente vai fazer o recrutamento. A primeira coisa que a gente faz é dar uma olhadinha no perfil da pessoa lá no LinkedIn. E a gente consegue ver tudo. É lógico. Comentários, curtidas que a pessoa fez, o que ela postou. Então, é um outro ponto de atenção também para a gente tomar cuidado com os nossos posicionamentos na rede, né? Então, Até com as fica aí a fotos, né? dica. Às vezes as pessoas Foto, escorregam até na foto que coloca. Eu já vi umas fotos, estou sim, falando de LinkedIn, tá? Não estou falando de Facebook. Eu já vi umas fotos no LinkedIn que eu falo, nossa, sério mesmo que a pessoa colocou essa foto aqui, né? Não precisava. exatamente, exatamente.
Então, tem que tomar cuidado. Então, a gente deixa que é do LinkedIn para o LinkedIn, Facebook, Facebook. Então, não dá para a gente juntar as coisas, vamos separar. Exatamente. Bom, professor, o senhor foi Top Voice do LinkedIn em 2016, né? Uma das primeiras Isso. edições do Top Voice lá A do primeira, LinkedIn. é. Uhum. E como que foi essa experiência, né? Como que o senhor conseguiu chegar nesse nível? E para a gente, nós, meros mortais, se quisermos ser Top Voice do LinkedIn, qual que é a dica que o senhor pode dar para a gente? É engraçado porque como foi a primeira lista, isso não existia antes, né? Então, ninguém Ah, estava e o que que é trabalhando um para Top tal. Voice, né? Tem gente que não sabe o que que é um Top Voice. Se o senhor puder O falar Top também, é Voice é legal. uma lista que o LinkedIn lança a cada ano, com 15 ou com 20 profissionais que eles escolhem, que eles consideram as pessoas mais influentes da rede, né? São o termo que eles usam. E você pode perguntar, mas o que é ser influente, né? É quem tem mais seguidores? Não necessariamente. Tem top voices que têm apenas alguns milhares de seguidores, não tem nem 10 mil seguidores, não. Outros têm muito mais. Não é isso, tá? Ser influente é quem justamente consegue criar debates de alto nível na rede, né? Então, não é quem tem mais curtidas também, né? Mesmo porque, como eu costumo dizer sempre, curtida não paga boleto. É melhor você ter Exatamente. poucas curtidas, mas você conseguir construir debates altamente relevantes, envolvendo muitas pessoas, que constroem alguma coisa para a comunidade, enfim, que você compartilha conhecimento, tá? Do que você ter um bazilhão de curtidas e não construir debate nenhum. Então, os top voices são usuários da plataforma que o próprio LinkedIn considera pessoas muito influentes nesse sentido, né? Quando surgiu, né, a primeira lista, lá em dezembro de 2016, como eu falei, isso não existia, então ninguém estava trabalhando, entre aspas, para isso. Até eu fiquei amigo, pessoal, de vários top voices dessa primeira lista, a gente brinca até que nós somos igual o Big Brother primeira edição, ninguém sabia que estava jogando ali, né? As pessoas estavam simplesmente sendo, né? Ao contrário de hoje, que as pessoas entram na casa lá, né, com toda uma estratégia, né, um negócio louco, né? A gente não fazia nada disso, não. A gente simplesmente, duas coisas levaram a chegar a essa lista, essa posição de top voice. Uma delas foi justamente produzir um conteúdo que, felizmente, estava agradando as pessoas, né? Então, produzindo um conteúdo de qualidade e um conteúdo que seja de interesse do seu público, né? Então, primeiro passo. Segundo passo, altamente necessário. Qualquer coisa que você publica na rede, alguém vai comentar, né? Tem que responder, né? De novo, o Top Voice é quem cria conversas que a plataforma considera relevantes. Se você não responder às pessoas que conversam com você, nunca vai ser Top Voice, certo? Então, é isso. Você precisa iniciar debates com bons conteúdos, bons artigos, bons posts, bons vídeos, mas depois conversar com as pessoas. As pessoas elas trazem coisas incríveis às vezes, nos comentários. Tem que valorizar isso daí, não? Então é isso. Foi assim que a coisa aconteceu. Claro que depois, não, assim como no Big Brother, a partir da segunda lista de Top Voices, algumas pessoas começaram a trabalhar ativamente para virar Top Voice. E algumas dessas pessoas, enfim, acabaram tendo sucesso. Mas, enfim, se elas fizeram isso porque elas estavam construindo conversas que valiam a pena, ótimo, né? Não importa que foi de propósito, digamos assim. Maravilha. Legal. Professor, Alexandre pergunta, professor Paulo, qual a sua percepção sobre o futuro para o LinkedIn? Acho que o LinkedIn, ele entrou numa vibe aí, não, que ele vai se manter, não. Ele é uma rede hoje em que as pessoas entram justamente, é a grande rede que as pessoas entram para consumir conteúdo de qualidade. É verdade também que de um tempo para cá o nível das conversas caiu muito, né? Mas enfim, ainda é de longe a rede com o melhor conteúdo de todas, né? Então, eu acredito que o LinkedIn ele já se consolidou nessa posição e eu espero que ele mantenha, que ele não perca isso daí, não. Porque as redes sociais, às vezes, elas têm um período de validade, né? Quem aqui se lembra do Orkut, não? Que era uma rede, uau, super popular, né? Todo mundo estava no Orkut, parecia que nunca mais o Orkut ia sair de nossas vidas.
Mas ele foi piorando, né? A própria rede não cuidou das conversas ali, foi piorando, foi piorando, foi piorando. Apareceu uma rede nova chamada Facebook, que parecia ser mais legal, e as pessoas acabaram migrando para o Facebook porque ele oferecia uma experiência melhor, e o Orkut acabou morrendo. Aí o Facebook estava super bacana e ele foi piorando, foi piorando, foi piorando. Tem gente hoje que não suporta mais o Facebook, tem pessoas que cancelaram suas contas no Facebook. E hoje a rede de qualidade, digamos assim, acaba sendo, enfim, o LinkedIn. Tem o Clubhouse aí, né, que é super recente. O pessoal fala, nossa, os debates são maravilhosos lá no Clubhouse, mas ele ainda é mais uma promessa do que alguma coisa consolidada. Eu espero que o LinkedIn ele não sofra um processo de orcutização e perca enfim, esse recurso tão nobre que ele conseguiu construir de ter uma comunidade profissional realmente trazendo elementos que são bons para todo mundo, né? Eu acho que, não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que o futuro do LinkedIn depende só dele, assim, não, de conseguir manter o nível das boas conversas. Se ele conseguir fazer isso, o futuro é brilhante e eu acho que ele vai cada vez mais trazer benefícios para todos os usuários. A gente participou do CONAR, acho que em 2019, e nesse CONAR estava sendo lançado uma plataforma chamada GoIt. Eu imaginei que o GoIt fosse ser concorrente do LinkedIn ali. O senhor Pois chegou é, a... mas então, eu nem entrei na plataforma, mas o que eu vejo, não, uma rede social, toda rede social, ela dá certo quando ela tem muita gente, né? Ninguém entra numa rede social se não tem ninguém ali, né? É Uhum, uma rede antissocial, né? Então, o é. LinkedIn, ele tem a vantagem de que tem muita gente lá, né? Não quer dizer que algum outro dia não venha outra rede que destrone isso de novo, né? Mas nesse Sim. momento, com esse propósito, não tem nenhuma rede que chegue aos pés dele, né? Acompanhemos. Professor, agora é uma dúvida que me fazem, é uma pergunta que sempre me fazem com relação ao sobre do LinkedIn. Eu, Uhum, particularmente, oriento é o seguinte: a gente precisa ter um currículo, porque hoje a gente se cadastra em diversas plataformas, né? Hoje a gente sim. dificilmente encaminha o currículo, mas a gente pode se cadastrar numa plataforma de vagas.com, InfoJobs, alguma outra plataforma que agora tem diversas plataformas de oportunidades, então eu sempre indico que tenha um currículo para facilitar esse preenchimento. Mas Certo. ali no sobre, o sobre, ele é como se fosse aquele resumo de qualificações do currículo, mas com uma linguagem diferenciada. Então, eu vou contar em primeira pessoa a minha trajetória, a minha história. Qual a orientação que o senhor poderia dar no momento de preencher o sobre? Né? Eu preciso escrever uma história, eu preciso de uma inspiração específica, eu posso seguir, de repente, algum perfil para me inspirar? Você pode seguir perfis de pessoas que se pareçam com você, não só no sentido de a mesma profissão que você, mas também pessoas que se pareçam com você. Porque o sobre, a melhor definição do sobre é o seguinte: é uma peça de marketing pessoal. Porque, enfim, imagine um recrutador, ele entra no seu perfil, aí a primeira coisa que ele vê é ver a sua foto, lá é aquela imagem título, né? Vê o seu nome, vê, enfim, ele vê o título, que é aqueles 120 caracteres que vem logo depois, que é a coisa mais importante de Título de todas, inclusive cargos. do ponto de vista de palavra-chave. Aquelas palavras são absolutamente fundamentais para o algoritmo. E aí depois ele vê o sobre. O sobre é o seguinte, né? O recrutador, ele vê aquilo ali, ele lê, ele tem que ter vontade de continuar olhando o seu currículo, o seu perfil, no caso. É uma peça de marketing pessoal. Se você escrever alguma coisa ali boring, chata, que, enfim, que não te vende, a palavra acho que é bem essa mesmo, não? Todos nós nos tornamos marcas hoje, não? Se você não se vender no sobre, o recrutador nem se dá o trabalho de continuar lendo, né? A menos que ele tenha um interesse específico no seu perfil, mas se tiver browsing lá ele não vai. Então, o sobre é uma peça de marketing pessoal, sim. Você pode usar uma linguagem mais fluida, deve. E uma coisa, você deve colocar ali também coisas que não existem espaço para você colocar no seu perfil. Não precisa resumir o seu perfil ali. Não precisa colocar que você fez engenharia na Poli, né? Essa informação já está embaixo, entendeu? Não consuma o tempo do recrutador e o espaço que você tem naquele campo com informações que vêm depois. Coloque ali informações que não estão em nenhum outro lugar, porque nem existe lugar para elas estarem. Coloque seus valores, as coisas que você acredita, né? Como você chegou a ser o que você é hoje. É isso que é o sobre.
cara ele tem que olhar e falar, nossa, curti essa pessoa, quero saber mais sobre ela, vou ler o resto do perfil. Legal. E coloco ou não coloco o currículo no meu perfil do LinkedIn? Porque eu já vi que pessoas às vezes anexam ali no perfil o currículo. O senhor acha que precisa colocar o Não currículo no precisa, LinkedIn? porque o currículo ele é necessariamente um documento muito mais restrito que o perfil. O perfil você tem espaço para colocar absolutamente tudo que está no seu currículo e muito mais, não? Então, não faz sentido anexar o PDF ali, o documento de Word, entendeu? Mas o que eu digo é o seguinte, no seu perfil você tem que colocar tudo, 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 tudo que você fez. Ah, eu quero colocar só o que eu fiz nos últimos 3 anos. Não! Você tem que colocar desde o seu estágio, porque você é o resultado de todo o seu caminho. Ah, vai ficar muito comprido. Não se preocupe, o LinkedIn ele pagina. Se tiver muitos itens Uhum. lá na experiência profissional ou na formação acadêmica, ele vai mostrar os primeiros e aí o recrutador, se ele quiser, ele clica para ver os demais. Tem que colocar toda a informação. Até mesmo porque o algoritmo, ele está contando isso daí, né? Se você Sim. sonega informação, você está sonegando informação para o recrutador, você está, o que é mais perigoso, sonegando informação para o algoritmo. E assim, quando eu digo colocar tudo, não é simplesmente colocar toda a formação acadêmica e toda a experiência profissional. É você entrar lá e olhar todos os campinhos que tem disponíveis. Então tem coisas lá, como eu falei, tem até patente, gente. Você tem uma patente? Coloca ali. Cursos extracurriculares? Coloca. Certificações? Coloca. Trabalho voluntário? Coloca. Tem campo para tudo. Projetos que você participou? Coloca ali. Tudo isso daí vai ser registrado, tudo isso daí faz o seu perfil ficar mais que campeão, tudo isso daí faz com que o algoritmo goste mais de você. Então, não precisa anexar o currículo ali, mas em compensação você tem que preencher tudo. Legal. Professora, uma dúvida também que a gente recebe bastante. Sou estudante de engenharia, ainda não tenho experiência. Devo ou não devo Uhum. ter um perfil no LinkedIn? E se eu Ótima tiver um perfil, pergunta. o que que eu coloco? Com certeza você tem que estar lá, né? Porque, inclusive, você está procurando estágio, né? Por que não? Né? Recrutadores também procuram estagiários no LinkedIn. Né? Aí o que que você vai colocar ali? Tudo bem, talvez você não tenha ainda nenhuma ou muita experiência profissional. Coloca o que tiver. Enfim, coloque ali a faculdade que você está fazendo, o curso que você está fazendo. Coloque, enfim, sei lá, você faz parte do grêmio da faculdade, coloque aquilo ali. Mas principalmente, produza conteúdo. Para produzir conteúdo, você não precisa ser um profissional sênior. Para produzir conteúdo, basta você querer. Né? Coloque ali, use esse espaço para que você justamente demonstre para um eventual recrutador, alguém que esteja procurando um estagiário, não, que você é mais do que um rostinho jovem e bonito na foto. Né? Você é alguma pessoa, um profissional em formação que tem alguma coisa a contribuir. E você vai fazer isso fazendo publicações. Já que realmente não, o cara é estudante, ele não tem muita coisa ainda para colocar na experiência profissional dele. Mas tem que Uhum. ter, tem que ter. Né? E é importante. Dá para inserir também as experiências acadêmicas, né? Às vezes a pessoa já desenvolveu Sim, projetos na faculdade, dá para colocar ali. exatamente. Uma iniciação científica. Aquilo que eu Uhum. falei, tem espaço para colocar tudo ali. Tudo. O que que você está esperando para colocar? Não? E quem faz uma boa faculdade, faz muitas coisas durante a faculdade. Faz outros cursos, né? Você não faz outros cursos só depois que você sai da graduação. Você faz muita. Hoje o pessoal faz muita coisa durante a graduação. Tudo isso está ali. Tudo isso vai ser visto. Exatamente. E nos títulos de cargo para quem é estudante, como que as pessoas devem colocar ali, professor? Sou estudante de engenharia, eu já coloco que eu sou da engenharia XYZ ou não? Estudante de engenharia, não precisa dizer o nome da faculdade, assim como não precisa dizer o nome da empresa que você trabalha, porque essa informação está logo ali à direita, então não consuma os seus preciosos 120 caracteres do título como informação que está ali do lado, né? Mas você pode colocar estudante de engenharia, e aí, digamos que, enfim, assim, você tem um gosto por gestão, enfim, que você manifestou muito cedo, né? Essa informação pode colocar ali. Aquilo que eu falei agora há pouco, né? Escolha as palavras que definem o que você é, não? E coloque ali. Né? E de preferência também, enfim, a- coisas que um recrutador que esteja procurando, no caso, um estagiário, não o que um recrutador que procura estagiário busca? Quais são as coisas que ele valoriza?
né? Você tem essas coisas? Coloque ali, né? Ninguém é jovem demais, ninguém é pequeno demais que não possa ter um perfil no LinkedIn ou que não possa contribuir com conteúdos de qualidade. Todo mundo pode contribuir. Todo mundo, e deve, né? Legal. Então, a gente já vai caminhando aqui para o fim da nossa live. Professor, o senhor tem Uhum. alguma outra dica, alguma outra orientação que o senhor queira trazer aqui para os profissionais da engenharia? Eu acho que assim, eu ouço muitas vezes as pessoas falando, não sei, eu não entro no LinkedIn porque aquilo é muito difícil. Ah, nossa, é muito quadrado aquilo lá. Ou, assim, de pessoas mais jovens, você estava falando dos estudantes, né? Uma vez eu perguntei, tudo bem, Sim. não era, o cara não estava na faculdade, ele estava ainda no colégio, não. Perguntei, você conhece o LinkedIn? Ele falou, sei, aquele Facebook de velho, né? Então, muitas pessoas têm preconceito com o LinkedIn, né? E isso é a pior coisa que a pessoa pode ter, não. Eu Eu sei que o diria que às tempo é vezes tem até um curto, pouquinho de preguiça, né, professor, de preencher, porque preguiça, né? é um currículo, tem um formato de um currículo, as pessoas não gostam de preencher currículo, então Mas eu você vou vai entrar no fazer uma vez LinkedIn, só vou ter que aquilo, depois é preencher. só manutenção, entendeu? Sim, é uma vez, Acredite, exatamente. você está fazendo um bem a você, mesmo porque hoje tem empresas que pagam para o LinkedIn para ter um destaque, não? E vamos supor, você quer se candidatar a uma vaga dessa empresa, tem um negócio chamado candidatura simplificada, que as empresas pagaram para ter esse botão. Se você quiser, você não precisa nem se dar o trabalho de preencher aqueles enormes formulários de RH, que você fica 2 horas preenchendo. Você clica nesse botão e aí tudo que você vê no LinkedIn automaticamente é enviado para a empresa e acabou. Ou seja, em 5 segundos você se candidata a uma vaga. Para quem está procurando emprego, isso é sensacional, né? Em vez de ficar 2 horas preenchendo um negócio, você vai gastar 5 segundos, né? Então, tem que ter presença no LinkedIn, tem que produzir conteúdo para se diferenciar. Ah, não tenho tempo. Cara, usa menos o Facebook, usa menos o Twitter, usa menos as outras redes, né? E o tempo dessas redes passa para o LinkedIn, que isso vai ser um upgrade na sua vida profissional, né? De verdade, né? Então, essa é a minha sugestão final, velho. Legal. O Paulo Reis diz aqui que antes de usar o LinkedIn é melhor se autoconhecer. A gente sempre dá essa orientação, né? O Com autoconhecimento certeza. é muito importante para que você consiga expor o seu profissionalismo, o profissional que você é da melhor forma possível. E uma outra dica é não utilize o LinkedIn apenas para buscar emprego, né? É uma ferramenta que pode facilitar esse processo, com certeza, Sim. mas entrar no LinkedIn, se conectar com profissionais, buscar informação da sua área de atuação, se conectar para fazer o networking é muito importante. E é uma coisa que nós falamos sempre, networking você não faz quando você precisa, né? Ah, nossa, eu perdi o emprego, vou fazer uma networking. Não. Networking você Exatamente. faz quando você não precisa, né? Então, você Exatamente. vai entrar no LinkedIn e vai ficar se posicionando, vai ficar publicando coisas quando você não precisa. Porque quando você finalmente precisar, as pessoas falam, mas a Marismar eu sempre vejo as publicações dela aqui, sei quem ela é, sei o que ela faz, enfim, né? Então, networking você faz quando você não precisa, né? E o LinkedIn também é ótimo para quando você não precisa. Exatamente. Professor Paulo Silvestre, muito obrigada pela sua participação. De Agradeço também nada. a todos que participaram, que contribuíram trazendo seus questionamentos. E aí fiquem ligados nas nossas redes sociais, no Instagram, no nosso LinkedIn também, o LinkedIn de Oportunidades na Engenharia. A gente está sempre divulgando eventos, trazendo informação para a categoria, tentando realmente auxiliar esse processo de qualificação, de informação, enfim. Então fiquem ligados e, professor, se quiser deixar suas redes sociais para as pessoas Ah, seguirem sim, também, fique à claro. No, vontade. no, no LinkedIn, não, eu tô com o meu nome completo lá, Paulo Fernando Silvestre JR Júnior, não. Nas outras redes aqui no Instagram, tô como Paulo Silvestre, no Facebook, Paulo Silvestre, Twitter. As outras redes é tudo Paulo Silvestre. Justamente o LinkedIn, o nome está completo, Paulo Fernando Silvestre JR. Então, vai ser um prazer aí, se quiserem me adicionar como contato, como conexão, vai ser um prazer aí a gente continuar essa conversa em um outro momento, tá? E Legal, obrigado pela professor, muito oportunidade obrigada de pela sua estar aqui hoje. participação. Aí, agradeço ao Sindicato dos Engenheiros aí do Estado de São Paulo, entre outros. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.